Onde? Sim. Nossa. Esse tanto de enxofre foi liberado na atmosfera. Desculpa, estava do vendo nosso aqui planeta Terra. o vídeo dos 10 minutos depois que os dinossauros desapareceram. Uau! Mas vamos falar de um outro assunto? Vamos imaginar que estamos nos anos 80. Aí você decide se mudar para a zona rural do Maine, nos Estados Unidos. A sua intenção é a de viver em uma região calma, cheia de árvores e aparentemente pacífica. No entanto, com o tempo, a sua vizinhança começa a te assustar com umas histórias estranhas. Parece que uma criatura mitológica vive pelas redondezas, se esconde nas sombras e invade a casa das pessoas. Como você reagiria ao escutar uma coisa dessas? E melhor, o que você faria se algumas comidas e roupas começassem a sumir da sua casa? Embora sem nenhum rastro, não dá para negar que alguém tenha invadido a sua propriedade. Esse foi o tipo de terror que os moradores do norte de Poland, no Maine, enfrentaram há 27 anos. Você consegue imaginar o medo estampado na cara dessas pessoas? Felizmente, depois de algum tempo, o mistério foi resolvido. A tal criatura mitológica é uma pessoa como eu e você. Christopher Knight viveu quase 30 anos sem falar com ninguém, isolado numa floresta do Maine. Para sobreviver nessas condições um tanto quanto diferentes, ele passou a roubar comida de acampamentos. De acordo com a investigação, Christopher cometeu cerca de 1000 roubos. A sua história ganhou fama mundo afora e, inclusive, uma mulher chegou a propô-lo em casamento. Gente, dá para perceber que ele praticamente virou uma figura pública, né? Christopher Knight instigou a curiosidade de muitas pessoas, fazendo com que advogados disputassem pela sua defesa. Afinal, a polícia conseguiu identificar a sua localização e ele acabou sendo preso pelos crimes que cometeu. O que faria com que uma pessoa se isolasse completamente de todo mundo, chegando ao ponto de não abrir a boca para conversar com ninguém? Christopher não teve muitos problemas familiares e nem se isolou por causa de uma promessa espiritual. Ele simplesmente percebeu que era o certo a fazer. Não havia razões maiores para que o homem continuasse vivendo da maneira como todos viviam. Mas espera aí, você não acha que essa história está muito mal explicada, não? Muitas pessoas não suportam a ideia do completo isolamento. Afinal, a humanidade só consegue prosperar com a vida em sociedade. O jornalista Michael Finkel ficou interessado em responder essa pergunta e escreveu um livro, Um Estranho na Floresta. Eu sou Benjamin e nesse vídeo eu venho com a missão de te contar a misteriosa vida de Christopher Knight, também conhecido como o Eremita de Maine. Com apenas 20 anos de idade, Christopher Knight decidiu deixar sua casa em Massachusetts. O ano era 1986. Ele abandonou o seu carro e, com apenas alguns mantimentos básicos, se escondeu na zona rural de Maine. Sem bússola e sem roteiro de viagem, o homem ficou perdido numa grande floresta da região. E tudo isso aconteceu de propósito. O seu único objetivo era ficar longe das pessoas, sem manter contato com ninguém. Engraçado que só me vem na cabeça o filme Na Natureza Selvagem, que narra a história de um homem que largou tudo para viver no Alasca. A diferença é que Christopher Knight não viveu num ônibus abandonado. Depois de algum tempo caminhando pela floresta, ele finalmente encontrou uma clareira para montar a sua casa. É verdade que o homem estava a poucos metros de outras cabanas, mas a localização era bastante escondida. A sua estratégia foi a de esticar uma lona entre as árvores e erguer uma pequena tenda de nylon. Se uma pessoa estivesse pelas redondezas, só veria entulhos e uma lona antiga. Como alguém viveria nessas condições? Por isso, era a estratégia perfeita para não levantar suspeitas. Para sobreviver, Christopher invadia cabanas e centros comunitários. Ele roubava coisas como roupas, botas, comida e livros. Isso mesmo, gente, livros, muito, mas muito livro. Mesmo sem deixar vestígios ou danos nas propriedades, muitas pessoas começaram a entrar em pânico. Quem poderia estar fazendo uma coisa dessas? A insegurança tomou conta de todo mundo. E era realmente difícil conectar os crimes com o homem silencioso. Afinal, ele nem acendia fogueira nos períodos de inverno. Para se livrar do frio, Christopher dormia às 7 horas da noite e acordava às 3 da madrugada. Esse era o horário em que o frio estava no seu auge. Então, sabe o que ele fazia? Caminhava na floresta até amanhecer. Em silêncio e num estado contemplativo, o homem passeava no meio dos bosques, perto do lago e onde mais pudesse ir.
Depois de incríveis 27 anos com esses mesmos hábitos, a polícia da região acabou encontrando. Ele enfrentou acusações de roubos em massa e foi condenado a passar vários anos atrás das grades. No entanto, em 2013, Christopher fez um acordo com a justiça. A juíza, Nancy Mills, concedeu liberdade ao eremita de Poland desde que ele prestasse informações semanalmente para a justiça. Além disso, Christopher teria que passar por um tratamento psicológico durante 12 meses. No momento em que foi detido, o homem confessou que não conversava com nenhum ser humano desde os anos 90. Verdade ou mentira? Eu não sei, gente. No entanto, Michael Finkel foi procurar por respostas. O jornalista queria entender o que passava na cabeça de Christopher e por que de se isolar de todo mundo. Na época em que o eremita ainda estava preso, Finkel decidiu visitá-lo na prisão. Olha só o que o jornalista disse em entrevista para a National Geographic. Era como se o monstro tivesse saído do Lago Ness, mas a verdade parecia ainda mais estranha que o mito. Um cara realmente viveu sozinho na floresta por quase 3 décadas. Confessou 1000 arrombamentos, mas nunca carregou uma arma ou machucou ninguém. Ninguém sabia o que fazer com ele. Michael Finkel não sabia muito bem o que esperar do encontro na prisão. Ainda assim, o jornalista ficou surpreso com o que descobriu. Christopher disse que sempre se sentiu muito desconfortável perto de outras pessoas. Finkel tentou entender o motivo daquilo, mas não recebeu nada específico como resposta. Christopher não estava fugindo por ser criminoso e nem escondia um grande segredo. Gente, para falar a verdade, era como se uma força gravitacional empurrasse um homem para a completa solidão. Ele só falou com um caminhante quando ambos se esbarraram. Sabe, a única coisa que Christopher disse em quase 3 décadas? Oi. Parecia ser o certo, o melhor a ser feito, para ele e para as outras pessoas. Todo o seu corpo pedia isolamento. Assim, se sentiria mais confortável para viver à sua maneira. Ele ocupava o seu tempo com leituras e palavras cruzadas. No entanto, Christopher passou grande parte desses 27 anos fazendo o que poderíamos chamar de nada. Como assim? O homem disse que nunca se sentiu completamente sozinho. Para falar a verdade, ele se sentia conectado com a natureza. Como se ambos fossem uma coisa só. Esse nada é muito mais complexo do que imaginamos. Aparentemente, o jornalista Michael Finkel conseguiu entender o que tudo aquilo significava. Olha o que ele disse sobre o assunto. O que todos nós estamos procurando na vida? Satisfação? Liberdade? Busca da felicidade? Simplesmente e talvez profundamente, Knight não estava feliz por estar perto de outras pessoas e acreditava que encontraria satisfação na floresta. Ele não tinha ideia de quanto tempo iria demorar, mas encontrou o que procurava. Ele encontrou um lugar onde não estava apenas contente, mas apesar de sofrer muito no inverno, estava cheio de uma sensação de alegria e satisfação. Mas sabe o que é mais curioso? A sua família não fez absolutamente nada quando Christopher fugiu de casa aos 20 anos de idade. Não tem boletim de ocorrência, não tem registro sobre o sumiço, não tem nada. De acordo com os policiais da região, era normal esperar uma atitude como essa. A família era muito reservada, e se o filho sair de casa, ele foi embora, pronto e acabou. Ficaram preocupados? Provavelmente. No entanto, o espírito da família era o de não envolver ninguém no assunto. Mesmo parecendo inacreditável, essa história é real e virou um livro. E aí, você teria coragem de morar numa floresta e não manter contato com nenhum ser humano? Consegue entender esse conceito de nada do Christopher? Eu vou ficando por aqui. Obrigado por me acompanhar nessa história incrível, gente. Não deixe de se inscrever no canal e ficar por dentro de tudo, ok? Um abração.